9 dias, 4 casos de nuvem-funil foram registrados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, em diversas regiões do estado. A nuvem recebe este nome devido à aparência de um funil que ela adquire a partir da base de uma nuvem do tipo cumulonimbus ou cúmulos. Ela se forma através de uma coluna de ar que está girando e é o estágio inicial da formação de um tornado, mas somente virá a se caracterizar como tornado se alcançar o solo e provocar ventos fortes. O meteorologista do CIMEPAR traz mais detalhes sobre essas nuvens. Nesta época do ano, nós temos os ingredientes básicos para a formação de tempestades severas, que é umidade do ar, calor e às vezes alguma forçante meteorológica, como frente fria, ciclone tropical ou uma grande área de convergência. Esses sistemas eles não atuam diretamente sobre o estado do Paraná, mas eles induzem a formação, a intensificação das tempestades. E associado então ao calor e à umidade, esses eventos meteorológicos mais severos acabam se formando com maior frequência. Ao longo então, do período do verão é comum também outro processo que acaba contribuindo para a intensificação das tempestades são as serras, as montanhas, que é o levantamento forçado. Então essas condições são naturais, vamos dizer assim, são comuns nessa época do ano aqui no estado do Paraná. E aí, tendo essas condições, tendo essas forçantes, as tempestades acabam se formando. Tendo umidade, calor, elas ficam mais severas ainda, evoluindo para supercélulas, que são aquelas grandes tempestades que têm um desenvolvimento vertical muito intenso, podem passar dos 13, 14, às vezes 15 quilômetros de altitude. E dentro dessas tempestades, quando há o cisalhamento do vento, ou seja, quando o vento ele varia tanto em direção quanto em intensidade conforme a gente vai subindo na atmosfera, ou a variação entre várias camadas, isso acaba intensificando, acaba acelerando o processo dentro das tempestades, evoluindo inclusive para a formação de mesociclones. São ventos que estão girando dentro da nuvem, aproximadamente entre 2 e 10 quilômetros, depende da severidade do sistema. E com isso a gente tem uma tempestade supercelular, que seja aquela tempestade que pode provocar ventos fortes, grande incidência de raios, chuva intensa em um intervalo muito curto e muitas vezes essas tempestades, essa rotação que existe na tempestade pode favorecer com que haja a formação da nuvem funil, que é aquele núcleo de condensação, aquele formato de funil mesmo que desce da tempestade devido ao estreitamento, ao abaixamento da pressão atmosférica. Então isso cria aquele funil que não chega a tocar o solo, por isso que é considerado uma nuvem funil. Se tocasse o solo, ele ia evoluir para um tornado ou sobre a água seria uma tromba d'água. Então a nuvem funil ela não toca o solo, então ela não tem perigo para a população em solo, pode gerar algum dano se fosse em relação à aviação, mas para a população não há esse risco. O ideal é que quando a gente vê uma nuvem funil, isso pode ser um processo inicial de um tornado, a pessoa se afastar, não ficar muito próximo desse fenômeno, pois ele pode ser um indicativo da evolução, da intensificação de um tempo severo logo após a formação desse fenômeno. Então, sempre o ideal, não só para a nuvem funil, mas qualquer tipo de evento severo, as pessoas se protegerem.